Fala aí pessoal, boa noite. Trazendo esse vídeo aqui em cima da hora, né? Como vocês sabem, a Banlist vai literalmente sair amanhã, sexta-feira. Ela poderia estar saindo nesse exato momento que eu estou falando e eu não sei, porque eu estou completamente off das redes sociais nesse momento. Sinto muito por isso, mas de qualquer forma a gente estamos trazendo aqui, vamos falar um pouco por alto. Lembrando que assim, eu vou falar sobre algumas cartas que eu acho que são muito abordadas pela comunidade e também são algumas cartas um pouco diferenciadas com relação ao resto. Eu não tentei tão a fundo assim com relação às cartas que poderiam vir na lista, mas são cartas que eu acho que elas não é que elas sejam prejudiciais, mas eu acho que elas têm um potencial de estarem presentes devido ao que elas trazem para o jogo e para os decks que elas estão inseridos. Antes de tudo, eu quero agradecer por tudo que vocês têm feito comigo. A comunidade é muito incrível, vocês estão, caramba, batendo um peso muito absurdo. O ingresso do pré-release da BT26 acabou muito rápido. Fico feliz pela presença de vocês, espero que vocês consigam tirar ótimas cartas. Assim, todos vocês, eu gostaria muito que fosse possível que todos tirassem ótimas cartas, mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tirem pelo menos as coisas que vocês estão procurando. E quero aproveitar para comentar que a bolsa nesse exato momento ainda tem box BT26 e LM8 à venda. Eu não sei dizer, mas eu acredito que seja o melhor preço do mercado. Pelo menos nos que eu vi divulgarem por aí em grupos, estava sendo um ótimo preço em comparação às demais lojas. Então, assim, aproveita a oportunidade, né? Fora isso, cara, eu quero pedir desculpas por esse tempo meio off. Eu só fui melhorar de fato da gripe que eu peguei de São Paulo recentemente. Tanto é que o pessoal que trabalha comigo estava sendo vítima de tosses ininterruptas da minha parte. Então, assim, eu sei que foi, caraca, um estresse trabalhar comigo esses dias, porque era impossível de eu conseguir parar de tossir. E, obviamente, quero pedir desculpas a todo mundo que me conhece que estava ali e tal. Quem jogou comigo nesse período também. Mas agradecer a paciência, obviamente. Como todos os outros dias que vocês a- aceitam aturar a minha presença, né? De qualquer forma, galera, vamos aqui pro vídeo. Ahn, Ai, eu fiz errado. Agora tá certo. Eu botei o Greymonzinho cansado, porque a gente sabe que vai ser. É uma banlist cansadinha, como foi a última. A gente tem que lembrar que a banlist da Bandai recentemente ela tem lidado muito mais com coisas anteriores ao meta que nós estamos jogando no momento e em alguns casos meio que resolvido problemas que ainda não existem, por assim dizer, talvez. É claro que assim, algumas coisas naquela lista ali tomaram porque realmente eram bem complicadas e a gente sabe que assim, só a Bandai sabe o que ela está fazendo lá dentro. E às vezes nem ela sabe, provavelmente. Mas essa lista aqui, ela não é exatamente uma lista, ela é uma lista, porque obviamente está listando várias cartas, mas ela não é meio que nós vamos encontrar na lista da Bandai. Eu acredito que provavelmente vamos ter algumas coisas que eu não citei, que é o mais provável, inclusive, mas tudo bem, vamos lá. Banidos. Nada na dica de nada. Cara, eu não sei se a gente vai ter coisa banida. Porque o máximo que eu imagino que possa acontecer, e é algo que a comunidade tem falado sobre, é sobre um pair ban de um combo de um deck de Garurumon lá. E aí pode ser que aconteça, porque a Bandai ama colocar coisa de Garurumon na banlist. Mas eu não achei o combo, assim, a coisa mais absurda do mundo. Eu cheguei a jogar contra ele algumas vezes, com vários decks diferentes, inclusive. Eu testei de TB, eu testei de Beat Break, testei com Galactic. Eu esqueci o outro deck que eu testei também. De qualquer forma, eu testei com alguns decks diferentes. Eu não achei o combo tão bom assim. Mas é mais um loop, né? E assim, a Bandai ela tem tentado de alguma forma resolver esses loops. Vide que ela resolveu o loop do nosso amigo Miotismon na última balista. Apesar de que a maioria das pessoas não estava usando aquele combo, mas assim, algumas pessoas usaram, então é isso. Mas, sobretudo,
existe um mundo onde o nosso querido Nyaromon BT15 é banido. É... Particularmente, eu acho que é um mundo muito provável. Eu não ficaria surpreso, mas ele é uma carta que, assim, caraca, sério, por favor, né? Essa aqui é uma listinha, eu vou falar mais ou menos, por favor. Não fiquem já com pedras na mão para atacarem em mim, por favor. Esperem, por favor. Sejam pacientes, como vocês sempre são. Tenham um pouco de carinho no coração de vocês por minha pessoa. Mas isso aqui já é meio que uma ideia, mais ou menos, do que podemos ver aqui pra frente, né? Naromon, histórico que dá problema, a gente vê pelos decks que são citados. O Magnamon utilizava ele como uma mecânica de poder declarar ataque. No primeiro ataque, fazia o efeito de trashar segurança, ganhava um de memória e ao mesmo tempo ficava imune, o que deixava ele sem ser resolvido pelas options na segurança, que na época eram as únicas coisas que poderiam de fato resolver ele muito bem. Eu achava essa ideia de combo muito ruim, porque você tava. Obviamente você está se matando, né? Só que você tá trocando por um Digimon absolutamente forte que vai bater 2 vezes por turno. E no turno da volta você pode tomar mais uma porrada do cara, desvirar, ficar imune maior e ter blocker. Mas assim, eu achava muito preguiçoso esse tipo de jogo do deck. E sei lá, é algo presente que tanto no Magna X Antibody do Yellow Vaccine, quanto em algumas outras builds de Magna X que eu vi algumas pessoas usando. Elas, por incrível que pareça, elas não eram bem Yellow Vaccine. Elas até eram Yellow Vaccine, mas, cara, era muito estranho que as pessoas chegavam a usar. A Sendril usou isso durante um tempo, assim, eterno, né? Desde que o Kurova lá fez aquela lista de OTK do deck. E começou. Acho que foi o Kurova, não sei dizer. Se foi ele, parabéns. Se não foi a outra pessoa, peço perdão. Mas de qualquer forma, a Sendril conseguiu usar essa combinação para poder finalizar o jogo muito rápido. E era um deck que finalizava com uma certa tranquilidade, o que era muito prejudicial para o nosso estilo de jogo. E aí, atualmente, nós temos o TS Anjos, né? Que é o segundo ponto do porquê que esse deck, porquê que essa carta deveria, pelo menos, tomar uma restrição, se não um banimento. Porque os decks de DNA, como a maioria das pessoas sabem, a partir do momento que você faz o DNA, as heranças são resetadas. Então você consegue fazer o Nyaromon mais de uma vez no seu turno a partir desse novo Digimon. Então você conseguia fazer o Chacomon, botar uma coisa na segurança, trachar a coisa da segurança pelo feito do Chacomon, tracha a segurança do oponente, declara ataque de Chacomon, tracha a segurança do Neromon. Aí você já ganha um de memória e você supostamente no TS Anjos jogou mais 2 corpos ali para poder fazer mais um combo do lado. Então, assim, esse tipo de situação é muito ruim, porque ele não só está fazendo um progresso de jogo em volta de fazer uma board que geralmente, se não finalizar naquele turno, tem uma tendência de finalizar muito bem na volta, como também ela permite fazer uns loops muito estranhos de, no caso do TS Anjos, você pode botar o bicho na segurança, aí você traz esse Digimon na segurança, aí quando ele sai da segurança, ele triga, joga um Digimon. E, tipo, é muito prejudicial que tenhamos esse tipo de combo no jogo, porque, pô, já vi situações. É óbvio que, assim, o TS Anjos, se ele fosse a maior máquina mortífera que existe no game hoje em dia, por causa dessa situação dele fazer esse loop, ele provavelmente já teria sido resolvido antes com uma lista de emergências, se a Bandai se importasse o suficiente com o jogo, né? Mas o Neromon, assim, eu acho que a condição de uso dele também é muito simples. Você só trachar a segurança. Então, assim, hoje em dia, o fato de você trachar a segurança parece muito mais uma vantagem do que uma desvantagem, no sentido de que você tá fazendo muito mais coisa, perdendo aquela segurança, do que você fazia, por exemplo, na época do Yellow Vaccine, ou você fazia na Sendril, porque a Sendril só trachava a segurança, ficava com menos uma segurança e geralmente derrotava o oponente nesse turno. Então, essa perda de segurança não significava absolutamente nada. E no teste Anjos é muito pior porque você está fazendo mais vantagem no campo.
Então eu acho que esses 3 pontos em específico são, assim, um detrimento muito absurdo pra condição de vida do nosso amigo Nearomon aí. Por mim, se ele vazar, não vai fazer a menor diferença. Inclusive, acho que vai até tarde. Mas vamos pro próximo ponto, porque eu já não quero mais falar sobre ele não. Tô cansado do Nearomon. Azuna Inori. Ah, eu sei que eu comentei que é muito pouco provável de eles darem hit em cartas de coisas recentes, principalmente o caso da Inori, já que atualmente a BT26 é especificamente voltada para o Júpitermon, mas eu acho que são dois temas que eles têm condições de jogo muito específicas que melhoram muito o TS e aí obviamente habilitam a existência daqueles decks de slop no caso da Azuna, e ela auxilia muito o deck do Júpiter, porque eu acho que seria muito ruim você dar lista no Aegyo, e a Inori é provavelmente o hit mais próximo que você possa dar no deck do Júpiter, que você vai mexer muito com a ideia do deck, na minha opinião, porque você está podendo resolver o seu level, ir pro seu level 5 literalmente de graça, né? Então, assim. E o fato dela ser alternes é bem relevante, né? Porque isso às vezes pode resolver coisa no turno do oponente, pode virar Digimon pelo efeito do outro amigo lá, e assim, pode virar Digimon, essas coisas. Então, assim, é muito esquisito você meio que ter a Inori parada ali no campo. E se ela não ficar parada, ela geralmente tá fazendo um tipo de vantagem com a memória extra se você tem -4 e tudo mais. Então, assim, eu acho que ela tem pontos bem relevantes para tomar lista, mas eu não acredito que vá acontecer. Assim, de verdade, eu não acho que vai acontecer lista atualmente no deck do Júpiter. E, pra ser sincero, eu não espero que aconteça lista no deck do Júpiter no ano que vem também. Porque é muito provável de que a próxima lista a gente esteja resolvendo o TB e qualquer outro deck milaborante absurdo que sair nesse meio tempo, que poderia ser ou RK ou Seven Demon Lord, que estão por vir. De qualquer forma, a questão da Izuna, a Izuna é um pouco mais complicada que a Inori, porque a Izuna pode entrar em literalmente todos os decks que tem trait TS, porque ela tá te dando draw power, ela tem uma forma muito fácil de você rebuildar, porque você pode jogar Digimon com a trait TS, e aí atualmente no deck do 3 Mosqueteiros você consegue jogar até a Black Gatomon, e aí a Black Gatomon joga uma de novo na sua mão se você tiver um ou menos Tamer com a trait, alguma coisa assim, não vou lembrar certamente. Mas ela tem mecânicas, ela tem formas de entrar de graça, tanto com a Egg contra o Black Gatomon. Ela. Eu não lembro se tem uma outra forma, provavelmente tem outra forma de jogar ela de graça. Não sei se a Minerva joga ela de graça, Minerva, Merramon, não sei qual é o nome das duas. Mas, assim, a consistência que ela habilita é muito grande, e o fato dela ser roxo, e a gente assim sabe que é uma Arcu que lida muito com trash, você já tem uma situação de setup tanto pro seu trash na carta ali, no caso do Três Mosqueteiros, por exemplo, quanto também já tem uma consistência muito mais relevante, porque você pode às vezes descartar um Hulk e aí na volta você pode já tirar ela, joga o Hulk, busca a carta, tenta achar mais as peças que você precisa, ou então atualmente você bota ela pro fundo, joga a Azuna nova, que atualmente vai ficar te dando draw, descartando carta, e evoluindo mais barato. É, eu acho que é problemático ter esse tipo de tamer, mas eu acho que ao mesmo tempo, se você mexe nele, você piora muito a consistência do TS. E assim, o TS é um deck atualmente que eu não imagino que a Bandai quer mexer, porque podemos dizer que é o deck de galinha de ouro do deck deles, né? De galinha dos ovos de ouro, porque atualmente foi considerado o jogo que tem, sei lá, o maior ganho que eles já fizeram, alguma coisa assim nesse esquema. Eu não acompanhei direito a notícia, só vi as pessoas falando sobre. Então, assim, eu acho que eles vão querer aproveitar o máximo possível as cartas de TS. Mas, na minha opinião, a Inori, a Azuna, te dá muita vantagem em troca de pouca coisa, né? Descartar uma carta não é absolutamente nada num deck que você consegue reaproveitar essa carta, principalmente pelo efeito dela. Ela tem custo 3, então assim, eu acho ela um custo muito baixo para o que ela faz e pro que
ela pode representar depois no jogo, né? O fato de você rebuildar a board jogando nível 4 também é bem relevante. Então, assim, são duas cartas que talvez não atualmente, mas em algum futuro tomem lista. A Inori eu imagino bem menos. Eu acho que essas duas não vão tomar lista, mas assim, eu vi algumas pessoas trazendo pontos sobre elas. Achei relevante trazer também, mas acho muito pouco provável de acontecer, tá? De verdade, assim, mas são cartas bem relevantes. A Lamiamon, cara, eu já falo dessa carta aí há um tempo. Eu odeio o deck de Medusa Mon. O deck de Medusa Mon é provavelmente o maior representante de tudo que eu odeio nesse tipo de gameplay. Que é literalmente você vai só pra porrada e não tem muitas outras formas de você resolver. Se você não resolver na porrada, às vezes fica muito esquisito porque o seu oponente consegue resolver sua board, dando devolve, travando seus Digimons, essas coisas e tal. O problema é que essa na minha mão em específico tem a condição de warp dela, então você consegue refazer muito fácil um Digimon ali. E aí, cara, esse warp dela é muito simples, assim, muito simples mesmo. E o fato dela ter o Endivolve e o N-Attacking permite com que você possa tranquilamente manter ela ali atrás para você depois fazer a sua Medusa se você achar necessário no N-Attacking. Ou então, quando você faz o N-Attacking, você tira a segurança, triga o Dijag e aí você pode ir pro level 7, provavelmente o Shirako. Obviamente não é o ideal, mas assim, é uma situação que você meio que permite com que você não seja punido por fazer o level 5 atrás, né? Que é algo muito ruim, por assim dizer, porque se o seu oponente está jogando numa forma de tentar sempre te inibir de fazer jogada, o fato de você só subir e poder declarar ataque e automaticamente ir para um level 6, que geralmente resolve alguma coisa na board e coisa e tal, é muito ruim. E a herança de você jogar Digimon de graça quando a segurança do oponente sai. Eu já perdi jogos por causa disso. Já vi pessoas perderem jogos por causa disso. Porque numa build mais antiga, não sei se a build atual ainda tem usado, provavelmente sim. Usa aquele Ciclonimon que já tem rush natural. E não sei, às vezes você só rebuilda você faz um segundo stack do lado, que também é muito possível. Principalmente porque você pode jogar pela herança dela um nível 3 e fazer o ARP dessa amiga aí. E aí você fez ela por 1, porque você bota o nível 3, bota o nível 4 e tudo mais. Então assim, eu não gosto desse tipo de ideia de deck. Eu entendo que exista esse tipo de deck e vai existir para poder ser meio que o predador natural de decks como o Galactic, por exemplo. Mas eu acho o deck da Medusa muito. Eu não sei qual é a palavra certa, mas eu só tenho um pouco de ranço nesse tipo de deck em específico, principalmente porque é um deck que veio muito mais forte na X11, ganhou cartas muito relevantes. E assim, eu tenho pra mim que a X11 foi um outro divisor de águas dentro do jogo, né? Eu falo muito com o Ricardo que teve algumas mudanças no decorrer do game. E aí, tipo assim, a gente teve uma situação. Eu não vou falar das situações antigas porque eu não cheguei a jogar, mas, por exemplo, eu joguei muito de Purple Hybrid. E aí, obviamente, o que eu falava ao pessoal, tipo, cara, Purple Hybrid você vai mexer em algumas coisas muito específicas pra você não só inibir o Purple Hybrid, mas você também meio que predar os outros decks roxos. E aí aconteceu o match, por exemplo. Eu fiz várias listas com várias possibilidades de cartas saírem, mas o Purple Hybrid foi um dos decks que eu acredito que influenciaram uma mudança no design do jogo, que foi o fato de nós termos Black Box de trade, que era algo que, por exemplo, assim, não tinha na época, assim, então assim, o Purple Hybrid, ele, às vezes, mesmo se não resolvesse a board, o fato de você ter trocado a cor do Digimon já impossibilitava o oponente de chegar no boss dele, e aí você tinha uma sobrevida a mais, né? É claro que a Lamiamon não tem isso da Black Box, mas pra ela é muito simples de você chegar na questão do Digimon, né? No level 6 dela. E. Não sei, assim. Eu acho só que a X11 foi um divisor de águas, porque ela começou a acelerar muito mais o jogo para esses decks que geralmente estão só batendo e finalizando o mais rápido possível.
Que a gente viu isso muito no deck da Medusa, a gente viu isso no deck da Sandrumon e tecnicamente deveria acontecer no deck do Vortex Dramon, mas infelizmente o deck não chega a ter um desempenho tão bom quanto as pessoas esperavam, assim, ansiavam, esperavam, desejavam, sei lá. Eu acho esse bicho horrível de qualquer forma. Mas, assim, a X11 eu acho que foi um momento do jogo que a gente começou a acelerar muito mais as coisas. Não é que o jogo estava lento antes, assim, obviamente tinha alguns decks que eles eram bem mais rápidos que os outros, mas o jeito de você jogar hoje em dia é. Por exemplo, o jeito que você joga hoje em dia, você é muito mais rápido do jeito que você jogava, sei lá, 6 meses atrás. E assim, eu falo 6 meses atrás, e a gente vai falar, pô, mas 6 meses é muita coisa, né? 6 meses saiu, sei lá, duas versões regulares, uma LM, uma LM não, uma EX e tal, não sei o que. Só que assim, 6 meses atrás, cara, ainda nem mudou o ano, tá ligado? A gente ainda tá no começo do ano, e assim, no começo do ano ainda dava pra fazer algumas coisas diferentes, você ainda podia testar coisas diferentes. Não é que atualmente você não possa, mas eu acho que os decks, eles são muito mais predatórios pra esses decks que não tem um endboard tão forte, rápido e opressor do que qualquer outra coisa, né? E aí, sei lá, a gente começa a ver um gameplay muito mais simplificado nesse tipo de deck, como da Medusa Mon. Que inclusive é o que meio que fez as pessoas lentamente largarem o deck em prol das cartas que estavam saindo, porque elas tinham uma agressividade semelhante ao deck, mas eles também tinham acesso a algumas cartas um pouco melhores. E sem contar que o deck da Medusa Mon tem uma fama de brincar muito também, né? Então, assim, eu acho que é um deck que tem muito potencial. A Lamemon é uma carta que eu acho que ela deveria ter uma lista, porque ela resolve muito fácil as coisas do deck. E ela dá muita vantagem, do jeito que, na minha opinião, não deveria dar. Então, o próximo, Galactic. Eu botei só o Galactic em cima. Eu sinceramente não acho que o Galactic vai tomar lista, principalmente que o Galactic acabou de receber o emblema. Mas eu acho que. E aí, obviamente, ele é predado por esses decks de full porrada, como o Medusa, como o Bears e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ele também é um deck que permite controlar muito fácil a board dos outros decks. O Destromon ele consegue controlar os Tamers, e aí você tira a vantagem que os decks conseguem fazer. E esse amigo aqui ainda consegue ficar imune, bloque 1 milhão de DP. Final do turno do oponente, ele evolui pro outro Galactimon e o outro Galactimon joga uma Option. E aí essa Option deleta alguma coisa, aí no começo do turno deleta outra coisa. Então assim, eu acho que você começa a ver como a X11 começou a trazer muito esse estilo de jogo cansado pro nosso game, né? Que é esse estilo que você geralmente vai ter um bicho muito forte, que vai fazer 1 milhão de coisas diferentes, que geralmente vai estar predando a board do oponente de uma forma que ele não consiga se defender para o que está por vir. É óbvio que, por exemplo, o TB consegue fazer isso dando 1 milhão de DP menos, mas o Galactic consegue fazer isso deletando vários Digimons diferentes de várias formas diferentes. É... Ele ter Assemble também pra mim é muito esquisito, porque aí o Assemble entra na questão do Xeno do lado, que ele acelera muito o Assemble, dando muita consistência de draw e memória, então você consegue ver muito rápido as peças que você precisa pro deck. Ele também coloca mais carta embaixo dos seus Digimons, o que melhora o fato de você evoluir nos seus Digimons, da mesma forma que você começa a ter mais proteção de algumas heranças lá, e também permite com que o seu outro Tamer também consiga dar de alguma coisa. E aí a gente não tem imunidade a Tamer atualmente, porque talvez possa acontecer em algum momento, não quer dizer que vai acontecer, mas eu acho que essa dupla é um problema. Eu não tenho um hate tão absurdo no Galactic, apesar de ser um deck que consegue jogar bem contra os decks que eu costumo jogar, mas eu acho que ele foi se desenvolvendo, ganhando cartas em várias coleções diferentes desde o lançamento dele. E ele começou lentamente a se tornar um problema, apesar dele não ser o principal problema, né? Assim, a coisa a ser batida. Mas hoje em dia você já vê muito mais resultado do Galactica, principalmente porque ele acabou de ganhar o emblema lá, e aquele emblema é muito forte, porque você consegue jogar o Tamer, e aí o Tamer
meio que num play já tracha coisa, compra, ganha memória e tudo mais. E o fato dele trachar Vemon no texto é, assim, na minha opinião, muito forte. Se fosse só o Vemon, tava tudo tranquilo, mas o fato de ser Vemon no texto é muito, muito chato. Então, sei lá, eu acho que ele é um deck de controle barra OTK muito estranho, porque é muito fácil você controlar board com ele, tanto pelo Destro quanto pelos Galacticos, quanto eu também acho que ele tem um OTK muito cansado, né, por assim dizer, porque o fato de você trachar toda a segurança, o seu oponente meio que não tem formas de se proteger dele, principalmente porque você pode simplesmente evoluir o Galactic que você evoluiu no final do turno para esse Galactic, já que ele tem a Black Box de Galactimon, né? Então, assim, ficar imune de novo e aí ele não toma nenhum tipo de interação por option ou Digimon e coisa e tal. E sei lá, eu acho, não sei. Eu não ficaria, assim, eu não imagino o que vai acontecer nessa lista aqui, mas eu não ficaria surpreso se por algum motivo a gente visse alguma dessas cartas presentes em alguma banlist, seja atual ou mais no futuro, se o Galactic continuar a performar do jeito que ele está performando, ou se pá até melhor. É óbvio que ele, assim, não é o melhor deck do formato, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que vai acontecer, que deveria acontecer, mas é uma possibilidade considerando que é uma banlist da Bandai, tá ligado? Tipo, qualquer coisa pode acontecer na banlist da Bandai. E eu estou tentando literalmente trazer isso como um ponto pra vocês. Não tem como a gente imaginar que os decks que estão performando minimamente bem não vão tomar lista, entendeu? Então assim, o Galactic ele tem demonstrado alguns resultados, tanto aqui no Brasil, e aí tipo assim, aqui no Brasil que eu falo é porque eu acho que fez top 8 no regional, como também lá fora, em vários regionais no nosso. No, Estados Unidos e caralho 4 e Japão também, né? Então assim, existe um mundo que isso acontece. Cara, eu vi muito debate com relação ao Três Mosqueteiros. Eu acho que, assim, esse é mais um deck que o Galactic engole, por exemplo, porque depois chega no Galactic, o Três Mosqueteiros não tem forma muito fácil de resolver. Inclusive, eu acho que não resolve o Galactic de forma nenhuma, além de só ter muitas formas de bater ou ser muito mais rápido que ele. Mas eu acho que essa carta é provavelmente o maior alvo para você dar uma lista, tirando, obviamente, a Redbind Trigger. Que eu acho que se você der uma lista na Red Barra Trigger, provavelmente esse deck nunca vai jogar. Eu acho que se você der lista nessa carta, esse deck também não vai jogar mais. Porque a partir do momento que você perde o ganho de memória desse deck, ele fica muito, muito, muito pior. Porque você começa a passar o turno sem fazer absolutamente nada na board. E aí você só ter uma dela, você, tipo, já não tá fazendo absolutamente nada, 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 nada. Mas o fato dela ganhar memória quando você tracha ela, e aí não é uma vez por turno, você consegue fazer ela várias, várias vezes, então você consegue ganhar memória várias, várias vezes. Ela resolve boards grandes, porque resolve um nível 3, um nível 4, um nível 5. E assim, essa sequência é muito interessante para os decks como o de TS, que em algumas situações pode passar com vários Digimons, para você poder ter vários blockers diferentes. Então eu acho que ela começa a resolver muito fácil essas coisas a troco de absolutamente nada. E o fato de você ter o counter da Bellstar, poder trachar ela e fazer o efeito e tudo mais, ou alguma coisa assim, não lembro. Sei lá, o counter da Bellstar faz alguma coisa relevante com essa carta aí, e aí, não sei. De qualquer forma, assim, eu acho que ela é o segundo alvo do deck se você ignorar o Red Bind Trigger. Isso é se o deck não quiser ir para as cartas de consistência mais fajutinhas dele, né? Tipo o Snapmon, alguma coisa assim, que bota coisa embaixo da memória ou compra carta, alguma coisa assim. E é isso. Eu não tenho muito falado do Três Mosqueteiros, eu joguei muito pouco com o deck, eu cheguei a testar ele por um tempo. Eu não gostei muito do jogo dele, mas assim, na verdade, eu gostei muito do jogo dele. O que eu não gostei é que chegava nos pontos de jogos que você não tinha forma de resolver algumas coisas. Então, assim, era muito estranho você jogar com ele contra, por exemplo, o Galactic e às vezes até o TB. Que mesmo se você não. Quando você não matava o cara muito rápido, você começava a dar muita coisa pro trash dele. E aí você tinha que começar a segurar pra você poder fazer as paradas. E aí, assim, ficava meio que
uma luta ali meio esquisita. Então, assim, eu não sei bem o que pensar. O Três Mosqueteiros é um ótimo deck. Ele, obviamente, está fadado a receber mais cartas, porque já confirmaram o que a gente vai ter agora no final do ano. O Gandramon, e aí isso já abre porta para nós recebermos eventualmente o Magna Kidmon também. E é isso. Possivelmente virão outras cartas do arquétipo. Essas outras cartas podem também incluir o TS na trade, ou se não, eles mantêm só o Três Mosqueteiros e pra mim tá ótimo. Inclusive, eu gostaria muito que não incluíssem o TS na trade, deixasse só na Belstar, nas outras duas lá também. E tá tudo bem. Nas outras duas não, nas outras três, né? Porque eu acho que o Gazemon também tem 13, se eu não lembro. Mas, de qualquer forma, eu acho que se tomar lista nessa carta, provavelmente vai sair alguma outra carta junto do Magna Kid que melhora. Ou que melhora não, mas que pelo menos substitui ela. E aí, se não acontecer isso, nela vai sair na Red by Trigger, que é a Option referente do Magna Kid. E aí pode ser que saia uma coisa relevante do Magna Kid, junto dela, né? Mas eu imagino que o Três Mosqueteiros deveria ter pelo menos algum alvo nas costas, considerando que foi um deck que até sair a BT25, a X12, não, acho que é X12, a X12 na verdade, desculpa. Até sair a X12 era um deck que estava tendo alguns resultados bem relevantes. E é isso. Mas assim, como vai vir um Gandramon, existe a possibilidade de simplesmente eles não darem lista para poder incentivar as pessoas a comprarem mais a coleção, né? Então, sei lá, vamos ter fé que a Bandai vai resolver alguma coisa nesse meio da lista aí, né? O Common. Esse aqui eu sempre falo e sempre falarei. Eu sou hipócrita porque eu usei muito esse Digimon. Eu continuo usando. Uso em vários decks diferentes. Usava no Popo Hybrid, usava no Anga, usei no Blue Flare. Usei também em algum outro deck esquisito que eu não lembro qual que era, mas eu usei também. Então assim, é um cara problemático. O Gabu Rush, usou no Gabu Rush também. Eu acho que usou, não lembro. Provavelmente não usou. E eu só tô tendo um vislumbre muito louco na minha cabeça. Mas assim, cara, é um histórico muito ruim. O fato de você passar um de memória no turno um é muito chato em alguns decks. É óbvio que hoje em dia a gente tem mais acesso a cartas e a gente tem menos problema de evoluir na breeding para o level 4, porque agora a gente tem os efeitos também que jogam coisas com custo reduzido e tudo mais. Mas no formato onde o comum é muito mais forte, é muito mais relevante, passar um, o comum brilha com uma facilidade muito absurda. O controle de memória dele é muito forte. A consistência que ele traz pro deck é muito, muito, muito forte. Principalmente que você normalmente traz ele em alguns decks em que o seu Digitama tem uma relevância mais em específica em ser uma carta de consistência do que uma carta de combo. Então, por exemplo, no Popo Hybrid você tinha as peças que geralmente, os Digitamas que geralmente ganhavam memória ou compravam cartas. Então você tinha um free check no comum, e aí, se ele morresse, você trachava a carta, comprava, ganhava memória, comprava a carta. Tinha um bicho na brinde pra você fazer na volta de novo, e aí, às vezes poderia ser outro comum. No Anga você tinha o Coromon, que aí o Coromon você batia com o Comum, checava a segurança, comprava uma carta e por aí vai. O mineral você botava a carta no trash. Obviamente o mineral não é que ele fosse relevante pro mineral, mas foi usado durante um bom tempo lá para você poder botar o Dijag no trash e depois você já poder fazer o seu combo na volta com um check menos para você resolver e também colocando o Dijag já mais cedo. Obviamente hoje em dia eu acredito que não precise mais tanto no mineral, não só porque ele não está tão presente no formato, como também porque você tem muitas formas de reaproveitar o próprio ovo ali antes de você de fato ter que fazer as paradas, né? Então assim, o comum ele tem a tendência a ser um problema nesse deck. Ah, ele chegou a jogar no Miote também, se não me engano. Pra você poder achar suas peças de Tamer e Digimon e você trachar mais level 5 e aí você poder fazer os combos depois lá direito, né? Então assim, ele é muito forte nesses decks de controle, de controle não, né? Meio que mid-range, ou sei lá, ele te auxilia muito a controlar o progresso do jogo, né? Porque você consegue fazer ele muito barato e o que ele faz pelo custo dele é muita coisa, na minha opinião. Eu sou um dos maiores haters do Common. Na verdade, eu sou um dos maiores haters das cartas que são brancas do jogo, porque assim, eu acho que todas essas cartas fazem algum tipo de atrocidade, ou em algum momento vão fazer algum tipo de atrocidade diferente,
que me incomoda. Eu não gosto do Lu. Eu uso essas cartas, obviamente, porque eu sou hipócrita. Isso é verdade, isso é um fato, eu não vou negar. Mas assim, eu acho que elas sempre têm ali estão a um passo de dar algum tipo de problema. Aí o Common Promo foi um problema, o Common BT16 foi um problema, o Lui foi um problema, o Analog Youth que eu vou falar ali é um problema, o Kuboy lá do Lex Antibody é um problema na minha opinião, o Emperor foi um problema durante um tempo também, porque ele impedia o cara de jogar de formas muito chatas. A Modder foi um problema junto com o Shoto, obviamente, mas foi um problema também. Então, assim, eu acho que tem várias cartas brancas que eventualmente são um tipo de problema diferente. E a maioria dessas cartas brancas tem algum tipo de taxa incluída nelas, né? Aí a gente tem o Hokuto, que tem um tipo de taxa inclusa, o Emperor, que obviamente tem a taxa inclusa dele lá, e além de impedir o level 3 subir da Breeding, também compra carta, se deleta coisa. Então, assim, caraca, eu acho que as cartas brancas geralmente trazem algum tipo de problema para esse jogo, mas ao mesmo tempo eu acho que se elas não existissem a gente ia ter tido problemas muito maiores durante o formato que jogamos. Então, sei lá, às vezes elas são mal necessárias. Ah, eu também não falei do Fenriluga. O Fenriluga também chegou a usar esse bicho aí em alguns momentos pra poder ter um check a mais e resolver mais fácil a segurança do oponente. Parabéns pra esse deck aí. Cara, que raiva, sério. Só de lembrar do comum eu já fico nervoso. Mas assim, é uma carta que nunca vai sair dos meus sonhos de banista. Então fica aí só pelo meu hate natural mesmo e tudo mais. Eu sou hipócrita, eu usei. Enquanto ele existir no jogo, eu obviamente vou usar, eu vou tentar encontrar decks que posso usar ele melhor e tudo mais. Então, assim, me julguem, mas entendam que eu estou do lado de vocês nas trincheiras em busca de o comum sofrer o mal que ele merece sofrer ou o que ele fez as pessoas sofrerem. Pelo que ele fez as pessoas sofrerem, no caso. Analog Youth. Cara, o Analog Youth, ele sempre dá algum tipo de problema também, então assim, eu entenderia se ele tivesse lista. É óbvio que ele traz muita consistência para os decks. Ele ganha memória, ele faz setup. E aí o setup que a gente fala é a questão de que ele auxilia muito a botar as peças no trash que você precisa. E aí fez isso no Imperial Virus, fez isso no Fenriluga. O Gabo Rush não colocava especificamente no trash, por assim dizer, mas ele chegava com mais facilidade nas cartas que ele precisava ver e também ele era uma opção de tamer pro Anga jogar no final do combo para você poder ver mais coisa. E aí quando você fizesse o Anga era deletado, você virava na log, e aí ganhava a memória, fazia o bridging atrás, e aí você jogava o Luz, subia o Digimon, aí o match trigava, ganhava memória e o TB. Aí assim, aí o TB busca carta também, auxilia muito no Suzano. Então esses decks que tem uma sequência de cartas que que ele precisa muito no trash e também ele precisa chegar em algumas peças muito específicas, ele começa a ser um problema, entendeu? E já é uma carta que existe há muito tempo, muito tempo. E eu só acho que ele tem muito risco de tomar lista, porque eu acho que vai acabar sendo o mesmo caso que foi do match no Purple Hybrid. Ele era uma carta que. Peço perdão. Ele era uma carta que estava presente em muitos decks diferentes. E por causa disso ele acabou tomando lista. Assim, não só por causa disso, mas é porque ele também gerava alguns loops muito chatos do Purple Hybrid. De voltar Option, voltar Digimon. E aí, obviamente, o Purple Hybrid matava o oponente muito rápido. Mas o Analog Youth eu acho só que ele impede muito a questão da memória, porque ele passa menos memória fazendo Suzano, por exemplo. E ao mesmo tempo também, sempre que surgir algum deck roxo novo que consiga combar precisão de carta na memória, ele tá sempre ali presente, né? Porque ele tem custo baixo e ele sempre acha peça, tanto para mão quanto para o trash, e você sempre pode refazer a bridge atrás. E aí isso é meio que uma mecânica muito semelhante ao do comum. É óbvio que com espaços extras ali incluso, né? Mas o fato dele ser Alternas é bem chato também, né? E sei lá, ele é uma carta rara. A Bandai ela parece ter uma prioridade em resolver cartas de baixa raridade em vez de raridades muito altas. Então, assim, eu acho que é uma carta que a gente provavelmente vai ver na lista de amanhã. E é isso, assim. Espero que você tenha aproveitado o analog. E se não tomou lista, aproveite mais ainda. Ah, e cartas liberadas. Assim, cara, eu vi as pessoas falando sobre várias dessas cartas. Possivelmente existem muitas outras que poderiam sair da banlist atualmente
porque o formato do jogo tá tão acelerado que elas não têm tanto impacto, por assim dizer, né? Porque, por exemplo, o Greymon X Antibody, ele só é relevante se o Digimon que tá em cima dele não tomar Devolve. E aí, obviamente, tem o Metal Greymon X lá que protege de Devolve, se bem me lembro. Eu não vou lembrar porque já faz muito tempo que eu vi esse deck. Mas assim, se você consegue dar Digivolve, ou se você consegue trachar a matéria debaixo dele, ele já começa a ficar muito esquisito. Porque você já tem menos proteção, ou então você perde ele embaixo e aí obviamente ele já não fez mais nada. Além de ter evoluído por menos no turno anterior. Então, eu não sei, eu acho que é muito esquisito. E principalmente o custo dele de evoluir é muito alto também, né? Se você não está evoluindo no Greymon normal. É óbvio que na maioria das vezes você vai evoluir no Greymon, mas se você não tem um Greymon para fazer isso, já é o caso aí. Eu não acho que ele vai sair da lista, porque a Bandai recentemente lançou aquelas artes das cartas custo 4, das cartas de custo variados, mas que estão limitadas, e ele foi uma delas que estava lá presente. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que a Bandai saiba que nenhuma daquelas cartas ali, assim, talvez estando esse Greymon, possam sair da lista. Assim, de verdade, eu espero que ela esteja ciente que a gente não pode ter aquelas cartas ali nessa uma quantidade maior do que um, que algumas deveriam estar a zero, mas tudo bem. O Greymon, se saísse hoje em dia, eu acho que não faria tanta diferença assim, apesar dele ser uma carta bem forte. O Numemon X, cara, a gente teve uma época do Numemon que o Numemon foi muito forte. Ele obviamente foi um Tier 0, mas ele tava num formato de jogo muito mais devagar. E o fato de você precisar sempre evoluir pro Numemon pra depois fazer ele, ou então você fazer pela X Antibody na parada assim tal, é muito chato, é muito demorado. Você não tem mais a frequência de jogo que você tinha antes, porque você agora tem menos o Common para jogar também, você tem menos Lui, então você tem menos formas de você agredir o oponente. E o deck do Memon, ele nunca foi muito conhecido por ter Sack Bomb. É claro que usaram muito aquelas Sack Bombs de dar de Devolve, forçar ataque, alguma coisa assim, mas hoje em dia ele parece muito um deck que é muito fácil de você resolver a board. Inclusive, mesmo se der ação de elite, e às vezes se você der ação de elite, não vai acontecer absolutamente nada, porque, por exemplo, no caso do TB, vai entrar na board menos um casilhão de DP, aí vai morrer esse Digimon, vai tentar jogar alguma coisa, o bicho vai entrar, já vai estar com menos DP, e aí não vai fazer um play, não vai fazer absolutamente nada. Ou então, se ele fizer trazer um bicho aí, ele vai ter que ser um bicho blocker, porque se for um bicho com play, ele tem que ser algum play relevante para afetar o jogador e não o Digimon, já que hoje em dia a gente tem 1 bilhão de Digimons diferentes que tem proteção a Digimons e só são afetados por Options, né? Então, assim, no jeito atual, o Numemon X não parece ter nenhum tipo de perigo em comparação aos problemas que nós temos no jogo hoje em dia, né? E aí, cara, o Edgemon. Alguém vai falar, nossa, existe aquele combo daquele deck de Edgemon do Scatter Mode novo que saiu recentemente, que usa a Temia lá, que não sei o que deixa. Cara, assim, na boa. Se você não fez a condição dele pra jogar ele, eu acho que ele é só um Digimon e que quando ele entra ele vai ser um level 4 com 5.000 DP. É óbvio que assim, pô, caraca, se eu tiver 4, talvez dê pra fazer algum deck roxo com Analog Yuffie, se tiver o Analog Yuffie no jogo ainda. E aí, se além disso, eu posso começar não sei o que. Só que, assim, se você não chegar num Digimon que é imune, ou você chegar numa situação de jogo em que você fez um loop muito louco e resolve meio que ali, você ter vários Digimon na board não muda muita coisa, entendeu? O máximo que acontecer é que você vai ter mais um alvo para tomar Brown Deck, ou você vai ter mais um alvo para ficar frisado, ou vai ter mais um ataque que às vezes é bloqueado e aí não acontece nada. Ele não tem herança, então assim, é muito ruim você evoluir em cima dele. Talvez os Scatemodes evoluam em cima dele, mas os Scatemodes também, assim, é muito ruim. Eu sinceramente não imagino um mundo em que esse Edgemon saindo da lista seja algo tão relevante assim.
E se for também, tudo bem, deixa acontecer e vamos ver, né? O jogo tá tão rápido hoje em dia e a gente tem uma pretensão de sair alguns decks tão relevantes de gameplay diferenciados que talvez ter uma coisa assim não seja tão ruim, né? Mas não sei nem se a Bandai tá olhando tanto assim pra lista de limitados dela, né? Óbvio que ela olhou na lista anterior, tirou aquela option duas cores lá e o outro Mirage lá. Mirage não, né? É o level 5 do Mirage, que eu não faço a mínima ideia do nome. Peço perdão. Eu sou muito ruim com o nome de Digimon, gente. Peço perdão mesmo, de coração. Mas esses três amigos aí, se ela quiser testar, sair da lista, se der problema, ela bota de novo, não faz tanta diferença na minha opinião. Assim, finalizei meio que a lista um pouco pra baixo, né? Porque, sinceramente, eu não acho que a Bandai vai acertar a maioria dessas cartas aqui. É, até seria legal se acontecesse. Talvez não aconteça agora, mas em algum momento do futuro. É porque, assim, na minha opinião, é interessante você resolver essas cartas com a lista do que você simplesmente chegar nesse progresso que a Bandai encontrou de você toda a coleção lançar um deck melhor do que a parada anterior. Porque assim, de verdade, se você vai jogar regional, cara, é só montar o deck da coleção mais recente, tá ligado? Infelizmente, o que a gente vê é que as coleções mais recentes têm sempre trago os decks mais relevantes do formato para aquele regional em específico. Vídeo TB, que teve uma presença esmagadora no top 8. E assim, é certamente o deck que você teria mais probabilidade de você ganhar, porque ele tinha muito mais facilidade de bater nos outros decks. Que mesmo se fossem imunes, estava tudo bem também. Mas, assim, é... eu gostaria muito só que o power level fosse resolvido para que não tenha que ficar sempre você aumentando mais e mais e mais e mais o teto das coisas. E a gente já tá chegando num ponto que agora eles estão tentando fazer os Digimons serem imunes a Digimons e tomarem options, só que ao mesmo tempo a gente não tem tantas options relevantes assim, e aí você meio que começa a ser inclinado a jogar de TS, porque o TS você pode fazer option pelo Double Tamer, que inclusive eu nem citei e eu acredito que não vai ter uma lista só porque vai ter o reprint dele também. E assim, se você der a lista nele agora, é muito esquisito porque piora o reprint. E é o mesmo caso da Inori, que a Inori também vai ter reprint alt art numa coleção muito específica de Júpiter. Então, assim, cara, é muito estranho você pensar o que pode ter na lista, porque assim, ela pode ser uma lista só que não vai resolver absolutamente nada, como ela também pode ser uma lista que vai resolver algumas coisas muito específicas, que seria tipo o Analog Youth e talvez o Três Mosqueteiros, por exemplo. E ainda assim eu não vejo isso acontecendo. O Niaromon, eu espero de verdade que eles entendam que não pode acontecer, né? Porque se eles resolveram o meu Digimon, não resolveu o Tessen, seria muito estranho. De qualquer forma, esse é o vídeo. Peço perdão por qualquer inconveniente. Deixa nos comentários aí o que você acha sobre deveria vir na lista, se você concorda com algumas coisas aqui, o que você acha do formato que a gente tem jogado hoje em dia e tudo mais, né? Bom, vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, tchau, tchau, é nóis.